E aí, pessoal, beleza? Algumas pessoas têm pedido dicas para mim de como estudar a lei seca e é uma dúvida bastante recorrente. Eu vou fazer um vídeo aqui com 10 dicas de como estudar a lei seca. É de suma importância o estudo da lei seca, até mesmo para concursos de carreiras jurídicas. Não que seja mais importante para essas, mas é importante para todo e qualquer concurso que tenha direito. Primeira dica: não decore a lei seca, mesmo que não se deve decorar a lei seca. Mas você deve o quê? Memorizar as palavras-chave. Por exemplo, quais são essas palavras-chave? São as palavras que a banca costuma alterá-las para fazer com que o candidato seja induzido ao erro. E como é que você vai saber quais são essas palavras-chave? Resolvendo inúmeras questões de provas. E o que você vai fazer? Vai memorizar as palavras-chave e vai ler o artigo, se seja o seu derivado, de forma corriqueira, habitual. Vai memorizar ali as palavras-chave e vai ler de forma corriqueira todo o artigo, inciso. Quando for na prova, tiver uma questão neste contexto, você vai lembrar dessas palavras que você memorizou e o contexto do que você memorizou, o artigo lá, vai vir no seu subconsciente. Então, essa é uma forma eficiente de estudar a lei seca, ao invés de querer decorar a lei seca, que inclusive não tem como, um artigo, o direito civil são mais de 2.000 artigos. Segunda dica, como eu acabei de dizer, resolva inúmeras questões de provas, mas resolva questões que sejam com gabaritos comentados e que cite a lei seca. Eu costumo fazer isso nos vídeos de resolução de questões, porque é muito importante, sempre quando tem a questão, você tenta resolver a questão. Só que no gabarito, além de explicar, tem ali citando o artigo, inciso ali, né, parágrafo. Então, com isso, você vai percebendo quais as palavras que você deve memorizar, as palavras-chave, e isso eu utilizo nos vídeos, eu deixo cores em palavras-chave, o grifo, outras também, de forma que a pessoa tenha uma facilidade de memorizar e entender o contexto. Então, resolvo o máximo de questões possíveis que sejam gabaritos comentados, pois isso, inclusive, ajuda você a entender como estudar a lei seca, quais os assuntos são mais cobrados, quais os artigos são mais cobrados, como eles são cobrados. E há muitas questões que são muito semelhantes, que se referem ao mesmo artigo, por exemplo, ao mesmo contexto da lei. Então, isso ajuda bastante na compreensão em relação à lei seca, porque a pessoa que não tem o hábito, ela vê ali centenas e centenas de artigos e já pensa, caramba, eu vou ter que decorar tudinho. Não se decora, mas deve fazer como eu acabei de formar aqui. Terceira dica, deve haver a releitura da lei seca. Óbvio que você fazendo isso que eu estou informando, você não vai ler uma vez e pronto, já sabe tudo, já memorizou os pontos importantes, não. Mas você vai o quê? Fazer a releitura de forma habitual, corriqueira, repetitiva. E aos poucos você vai pegando o jeito da coisa, você vai memorizando os pontos mais relevantes. E tem que haver, sim, a repetição, a releitura da lei seca, para que não venha o esquecimento, pois você não vai ler só referente, por exemplo, direito penal. Normalmente o concurso tem processo penal, tem direito constitucional, tem um direito administrativo, pode citar a lei 8.112, a 8.666, dentre outros, que dizem respeito ao direito administrativo. Então, são muitos artigos, são leis que são cobradas, direitos, então, muita coisa. Por isso tem que haver a releitura, pois ajuda bastante na compreensão e memorização do conteúdo. Deixa eu ver aqui. A quarta dica, leitura conforme edital. Por exemplo, imagine que foi publicado o edital. Aí, concurso para nível médio, tem direito civil.
Normalmente a pessoa nem sequer olha no edital quais são as disciplinas, quais os conteúdos de cada disciplina que serão cobrados. Direito civil vai cair em nível médio, aí a pessoa já pensa, vou começar a estudar do artigo 1º em diante, mas se a pessoa for até o fim são 2.000 e poucos artigos. Ou então, um exemplo mais simples, tá? Aí tá lá, direito constitucional no edital. Aí a pessoa vai e o quê? Quer estudar a Constituição toda, quer ler todos os artigos. Só que às vezes, por exemplo, pode ser que não caia o poder executivo naquele concurso, ou algum outro item. Então, a pessoa tem que ler o conteúdo do edital, pós-edital, para ver o que ela vai estudar conforme o edital, porque há muitos candidatos que estudam o que sequer está ali no edital e acaba perdendo tempo. Então, para ser aprovado o concurso envolve muitos fatores, não é só estudar muito. Então, estude conforme o edital, fique atento a isso. Inclusive, procure saber o tempo de prova, que é muito importante também para você já ir praticando antes da prova, dentre outros pormenores. Quinta dica. São fatores que ajudam muito na memorização e compreensão também, utilização de marca-texto. Há pessoas que usam marca-texto e marcam o artigo todo, o inciso todo, por exemplo. Não é assim, você tem que marcar as palavras-chave mais importantes que ajudarão na memorização do conteúdo. Inclusive, eu tenho um vídeo de como utilizar o marca-texto, referente ao direito, é muito útil. Eu coloco o comparativo da forma equivocada e o mesmo material eu mostro da forma correta. Vocês vão ver a diferença. Eu vou deixar o vídeo na descrição deste vídeo, o link do vídeo na descrição deste vídeo. Você pode utilizar também, grifar, utilizar cores diferentes com caneta azul, vermelha, preta em palavras-chave. Pode utilizar mapas mentais. Eu tenho vídeos de mapa, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui no canal de mapa mental de crimes contra a administração pública. Eu utilizo cores diferentes, uma fórmula bastante útil para a memorização e compreensão do conteúdo. Mnemônicos também são muito importantes. Inclusive no meu Instagram tem uns mnemônicos lá muito bons para o estudo. Sexta dica. Princípios, súmulas. Então, é algo muito importante. Suponha que o artigo tal diz respeito a um princípio tal. É interessante você ir lá no seu material, no artigo tal, e colocar lá, tipo, este artigo diz respeito ao princípio tal. Porque às vezes na prova, no concurso, a banca pode solicitar, pode formular na questão que tal princípio diz respeito àquele assunto lá do artigo. E a pessoa só conhece o artigo, mas não tem conhecimento em relação à súmula. Então é importante colocar essa informação complementar lá. E vice-versa. E já tem a súmula que diz respeito ao artigo tal. Você vai lá no seu material em relação à súmula e coloca lá, diz respeito, vai na súmula a súmula 100. Aí você vai lá, essa súmula diz respeito ao artigo tal. Ou então só coloca lá artigo tal para você fazer uma comparação. E também é importante porque pode ser uma tese jurídica, se for tipo uma questão dissertativa ou algo do tipo, acaba sendo uma tese jurídica a mais. Você vai definir ali duas teses, uma citando o artigo e outra a súmula. Então é interessante você mesmo aprofundar o seu material com mais informações. Quanto mais informações, melhor. Sétima dica. Essa aqui é muito importante também. Pesquisar no site do Planalto. Muitos estão estudando com material desatualizado porque não sabem o que está desatualizado. Por exemplo, final agora de 2019, final de dezembro de 2019, teve a atualização que modificou diversas leis na esfera penal, inclusive no direito penal, artigo 122, salvo engano, também ocorreram alterações, muito importante no artigo 122, salvo engano, que trata de suicídio, se não me engano. Então, o que você vai fazer? Suponha que você... Código Penal, pronto. Você vai lá no Google, digita lá CP, que significa Código Penal, ou Direito Penal, do jeito que você quiser. Vai aparecer lá o site do Planalto. Você vai,
Aí você entra no site do Planalto em relação à lei de direito penal. Aí você vai subindo. No lado direito, tem em azul e entre parênteses a data que ocorreu alguma alteração. Por exemplo, se eu não me engano, é o artigo 102 do direito penal que tem lá, tipo, tem a lei que modificou lá, teve alteração em, tipo, 2019 lá. Isso serve também para direito constitucional, direito civil, processo civil, lei 8.112, qualquer tipo de lei. É interessante você jogar lá no Google, entrar no site do Planalto e ver o que foi alterado. A LEP sofreu alteração, salvo engano, crimes hediondos também, diversos outros, diversas outras leis, sobretudo na esfera penal, ocorreram atualizações. Então é interessante você pesquisar para ver se o seu material está atualizado. Cuidado, porque às vezes a pessoa sabe o assunto, chega na prova, tem a questão, essa daqui eu tenho certeza que é isso. Aí fica todo feliz, pô, acertei a questão. Quando vai ver, errou a questão. Por quê? Porque se baseou no material desatualizado, no que tange ao direito, né? Então tem que ter muita atenção. Oitava dica, como transformar a lei seca em PDF. Também é muito interessante. Porque uma coisa é você estudar a lei seca pelo computador, você pesquisa lá no site do Planalto, fica lendo e tal. Outra coisa é você transformar essa lei seca do site do Planalto em PDF, porque no PDF você pode utilizar o marca-texto, você vai marcar ali as palavras-chave, você pode inserir comentários e tal. Então o estudo dessa forma é muito mais proveitoso em relação a apenas só ler. Então com o PDF fica mais útil e otimiza também os seus estudos. Vadimeco no celular. Para quem não sabe, o vadimeco é aquele tijolão que se utiliza nas faculdades de direito, tribunais e tal. Tem os aplicativos que são possíveis de baixar para o celular. Eu tenho um vídeo também que mostra como fazer isso e como utilizar o marca-texto no celular também, colocar comentários. E esse aplicativo que eu mostro lá no vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo também, tem como atualizá-lo de forma manual. Então é excelente. Porque às vezes você está na estação do metrô, você está, sei lá, parada de ônibus ou algum outro local, e você pode aproveitar o momento para estudar. Utilizar o que? O seu celular para estudar. E por que não? No Vadimeco tem não só direito civil, penal, óbvio, tem súmulas, tem informativos, salvo engano, decretos, leis, então é muito amplo, é muito importante para os seus estudos. Então eu recomendo você baixar um aplicativo Vadimeco no seu celular. Vadimeco e tal. Agora, 10ª dica. É interessante você, caso tenha algum amigo, amiga e tal, você explicar algo da lei. Algum assunto lá que você esteja estudando referente à lei. Chama essa pessoa, explica para ela, ensina para ela, porque uma das formas também de se assimilar o que está estudando é você ensinar para alguém, você explicar para alguém, porque você leu algo ali na lei, você estudou algo. Então, quando você vai explicar para alguém, você tem que analisar, poxa, como é que eu vou falar para essa pessoa compreender? Então, quando você faz isso, você assimila melhor o que foi estudado, o que você leu, e além disso, você estará compartilhando conhecimento com outras pessoas. Então, essas foram as 10 dicas, né, de como estudar a lei seca. Faça isso, eu te garanto que o seu desempenho irá melhorar. Então, às vezes pessoas, tipo, têm dúvidas, né, não tem noção, poxa, agora o que eu faço? Eu não sou da área, faço a menor ideia, eu estou completamente perdido e tal. Então, com essas dicas, é possível otimizar os estudos. Então, é isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!